Olá, alunos e alunas do quarto ano, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Vivian, sou professora de História, e no vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre o capítulo 8 do volume 4 do seu material didático de História, que se chama lá Encurtando Distâncias. Você pode acompanhar o conteúdo da aula de hoje entre as páginas 17 e 26 do capítulo 8. Bom, então na aula de hoje a gente vai falar sobre os diferentes meios de comunicação e as diversas mudanças pelas quais eles passaram no decorrer da história. A maioria das pessoas tem acesso a algum tipo de meio de comunicação e a gente utiliza essas diferentes formas de comunicação no nosso dia a dia. Essas diferentes tecnologias, elas já fazem parte da nossa rotina. E existem diferentes tipos de meios de comunicação. Para a gente perceber isso, basta olhar a imagem lá da abertura do nosso capítulo. Lá a gente consegue perceber que a gente tem um menininho falando no telefone, uma menina lendo uma carta, a gente tem ali a TV, o rádio, o computador, o telefone fixo, o telefone portátil. Então a gente tem aí diferentes tipos de meio de comunicação que estão aqui coexistindo, que existem juntos no nosso dia a dia. Outro aspecto muito interessante da gente pensar aqui é sobre o título do nosso capítulo em questão, então, encurtando distâncias. Quando a gente pensa nessa ideia de encurtando distâncias, a gente não está aqui falando sobre meios de transporte, sobre distâncias físicas, vamos dizer assim. A gente está falando realmente sobre os meios de comunicação. Então, sobre a aproximação que ele possibilitou que as pessoas tivessem, uma aproximação cada vez maior. Então, por exemplo, antigamente uma carta que eu quisesse mandar para um amigo meu poderia levar meses para chegar até ele. Hoje em dia eu posso pegar o meu celular e mandar uma mensagem que vai ser enviada instantaneamente para esse meu amigo. Então, quando a gente pensa nessa questão encurtando distância, a gente pensa nessa aproximação entre as pessoas, entre essa maior conexão, essa maior ligação que se possibilitou devido ao desenvolvimento de diferentes meios de comunicação e de diferentes tecnologias, a diferentes avanços tecnológicos. E ao fato deles serem possibilitados a gente manter esse contato com pessoas que estão longe. Então, aí, nesse sentido, então, não literalmente encurtando distâncias físicas, mas essa distância do contato. Então, a gente consegue ter um maior contato com pessoas do mundo inteiro. E é muito interessante a gente pensar também sobre os diferentes meios de comunicação, que as tecnologias elas foram sim se desenvolvendo ao longo do tempo, e com isso diferentes formas de comunicação foram sendo criadas e inventadas. Mas isso não significa que a gente simplesmente parou de utilizar meios de comunicação mais antigos. Um exemplo claro disso são as cartas. As cartas são aí um dos meios de comunicação mais antigos que a gente tem. E antes do avanço das novas tecnologias, elas eram aí o nosso principal meio de comunicação entre pessoas que estavam longe entre si. Hoje em dia, a gente não vê uma frequência tão grande de pessoas enviando cartas para familiares ou amigos. Mas a gente ainda tem a presença das cartas no nosso dia a dia. Elas ainda podem ser utilizadas, sim, como um meio de comunicação. Então, a gente pode traçar um caminho aí pelo desenvolvimento dos diferentes meios de comunicação, dessas diferentes invenções, dessas diferentes tecnologias que foram surgindo com o passar do tempo. Lembrando que quando a gente pensa sobre isso, não é porque uma invenção de meio de comunicação diferente, mais recente, seja melhor do que um meio de comunicação mais antigo. Eles são simplesmente adaptados ali às necessidades do período histórico no qual eles foram criados e às nossas necessidades nos dias de hoje. Então, não significa que um meio de comunicação mais recente seja melhor do que um meio de comunicação mais antigo. Tanto que a gente consegue observar essa coexistência, essa existência mútua de diferentes tipos de comunicação que foram criados, que surgiram nos mais diferentes períodos na nossa atualidade. Você pode acompanhar esse percurso que a gente vai falar aqui sobre o desenvolvimento dos diferentes meios de comunicação lá nas páginas 18 e 19 do seu material didático. Se você não tem acesso ao seu material didático, eu vou deixar um link aqui na descrição que você pode acessar para acompanhar esse percurso aqui com a gente.
Bom, então lá nas páginas 18 e 19, a gente tem uma espécie de linha do tempo, um caminho sobre o desenvolvimento dos diferentes meios de comunicação. Então agora a gente vai observar alguns aqui para conseguir ter uma ideia melhor de como foi esse desenvolvimento, de como a humanidade foi passando por essas novas invenções e tecnologias e como elas aí contribuíram para novas experiências. Na sequência aqui a gente vê que é mais ou menos uns 5.000 anos atrás, os povos lá da região da Mesopotâmia já desenvolveram uma forma de escrita que inicialmente era feita em placas de argila. É muito interessante a gente pensar que a escrita é sim uma invenção do ser humano e uma das formas mais antigas se a gente for pensar, né? E mesmo sendo uma das nossas invenções, mais antigas, ela ainda está presente hoje em dia, é algo fundamental aí para a comunicação dos seres humanos. Aí aqui na sequência a gente vê os indígenas lá da América do Norte que usavam fumaça para se comunicar entre aldeias que estavam distantes entre si. Então aqui é muito interessante a gente pensar que diferentes tipos de comunidades e sociedades desenvolveram diferentes tipos de comunicação, que são muito próprios e alinhados com as suas próprias necessidades. Aqui na sequência a gente vê lá no reino da Pérsia que já haviam pessoas responsáveis por levar correspondências de um lugar para outros. Então aqui a gente já consegue ver aqui a utilização de cartas como um meio de comunicação. Aqui na sequência a gente também consegue ver diferentes tipos de suporte para a escrita. Então a gente tem lá fibras de planta que eram utilizadas na China para fazer esses papiros onde eles escreviam. A gente também tem lá o exemplo da Europa, onde os grandes rolos de papel, né, os pergaminhos, eram utilizados para escrever. E normalmente essa escrita era feita por monges, pessoas ali filiadas à igreja, que eram as poucas pessoas alfabetizadas da sociedade. Aí aqui na sequência a gente pode ver quando foi inventado há aproximadamente 560 anos atrás a prensa móvel. Então ela facilitou a fazer cópias de livros, então os livros conseguiram aqui passar a ser um suporte muito mais acessível e mais fácil e barato de ser feito. A gente tem aqui a invenção do telégrafo, há mais ou menos 180 anos atrás, e esse aparelho ele permitia transmitir informações a grandes distâncias. Então aqui a gente já vai conseguir ver essa melhora, essa maior rapidez na transmissão de informações. Depois a gente consegue ver aqui já a invenção do primeiro telefone, há cerca de 140 anos atrás, que também aí facilitaram cada vez mais essa rápida comunicação entre as pessoas de uma maneira muito mais instantânea do que aquela das cartas, por exemplo. E a gente vê aqui a diferença desses telefones antigos para os mais novos, né? Aí depois aqui, há pouco mais de 120 anos atrás, a gente tem a invenção do rádio, que foi o meio de comunicação mais popular em diversas sociedades por muito tempo e que ainda permanece aqui como uma importante fonte de informações nos dias de hoje. É possível a gente afirmar que esse foi o primeiro meio de comunicação em massa que rapidamente se popularizou, tornando-se então o principal instrumento de vinculações de informações quando ele surgiu. Aqui na sequência a gente tem a invenção aí dos primeiros aparelhos de televisão, então que assim como os rádios foram aos poucos se tornando um meio de comunicação em massa e que além da comunicação oral pela fala também traziam aí o aspecto da comunicação visual que chamava muita atenção e facilitou a popularização.
Depois a gente vai ter aqui a invenção dos primeiros computadores, que de início eram essas máquinas enormes, que elas não tinham telas, e que quando elas foram inventadas, elas eram utilizadas aí para decifrar códigos secretos de guerra, e que só depois eles foram aproveitados para outras funções, e que ganhou aí uma importância e uma forma de utilização muito maior quando teve a invenção da internet. E aqui na sequência, por último, a gente tem a invenção dos celulares, que aconteceu mais ou menos uns 80 anos atrás, mas que teve a sua popularização há mais ou menos uns 40 anos atrás. E com o tempo, esses aparelhos eles foram ganhando muitas inovações, com toque sensível de tela, acesso à internet. Hoje são considerados aí como pequenos computadores portáteis e que a maioria, grande parte da população tem acesso e já faz parte do dia a dia, da rotina das pessoas. Agora pensando aqui no contexto do Brasil. Então, mesmo antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil, a gente já tinha populações indígenas que habitavam aqui o solo brasileiro. E elas já tinham as suas próprias formas de comunicação. Então, elas já tinham desenvolvido as suas linguagens próprias e tinham as suas maneiras de se comunicar entre si. E aqui é muito interessante a gente pensar nessa comunicação oral. Então, eles transmitiam as suas histórias de uma maneira oral. Então, por exemplo, um avô contava a sua história ao seu filho, que contava ao neto dele. Então, a gente tem essa transmissão oral das histórias. Então, é uma forma de comunicação oral que era utilizada por essas comunidades indígenas para transmitir a sua história. E com a chegada dos portugueses, a gente também vai ter aqui o primeiro documento escrito em solo brasileiro, que é lá a Carta de Pero Vaz de Caminha, no qual ele está descrevendo a terra e os habitantes do Brasil para os reis portugueses. Mas é muito interessante a gente pensar que quando os portugueses fizeram do Brasil uma colônia deles, eles também proibiram a produção de qualquer tipo de manufatura e de qualquer tipo de material escrito também. Então, todos esses produtos eles deveriam ser comprados de Portugal. Todo esse material escrito, livros, etc., jornais, deveriam ser comprados de Portugal. É só lá em 1808, quando a família real ela se muda aqui para o Brasil, que a gente vai ter a revogação dessa proibição. Então, que material escrito vai poder ser produzido aqui em território brasileiro. Então, a gente vai ter ali o início da circulação de jornais 100% produzidos em solo brasileiro. Lembrando aqui que nessa época não existia telefone, internet ou televisão. Então, a principal forma de comunicação que eles tinham realmente era a escrita. Então, é por isso que a gente tem essa grande importância do jornal como uma forma de comunicação. E também é importante a gente ressaltar que nem todas as pessoas elas sabiam ler, então nem todas as pessoas conseguiam ter acesso a essas informações disseminadas aí pelos jornais. Então, por muito tempo, a comunicação ela vai ficar atrelada à escrita. Por isso que quando a gente tem o surgimento lá do rádio, ele vai trazer uma grande inovação à comunicação. Então, ele vai ser um grande marco na história do desenvolvimento dos diferentes meios de comunicação. Isso porque ele vai estar baseado ali numa comunicação oral, pela voz. Então, independente se a pessoa sabe ou não ler e escrever, ela vai conseguir se informar ali por meio dos rádios. Então, de início, os rádios eles eram utilizados somente ali como um meio de entretenimento, transmitindo músicas e as rádios novelas. Com o passar do tempo, então, eles vão também adquirir essa função como propagadores de notícias, tanto do Brasil quanto do mundo. Isso acontece mais ou menos uns 100 anos atrás. Então, a gente consegue perceber esse papel fundamental do rádio na disseminação de informações para as massas, para toda a população. Ainda sobre essa questão dos meios de comunicação em massa, a gente não pode deixar de lado as chegadas das TVs aqui no Brasil. Elas que, além dessa questão da comunicação oral, então pela voz, pela fala, também vão trazer ali a comunicação visual. Então, elas vão conseguir mostrar imagens, que traz um ar muito apelativo para as TVs. As TVs, elas chegaram mais ou menos uns 70 anos atrás aqui no Brasil, financiadas ali pela TV Tupi, que era a única emissora de TV que a gente tinha aqui na época. Essas TVs, elas eram muito caras, então não era todo mundo que tinha acesso a elas.
só com o passar do tempo que a gente vai ter a popularização das TVs aqui no Brasil, que vai acabar demorando um pouco. Então, lá pelos anos 50, a gente tem aí um número de 7.000 televisores no Brasil inteiro. Hoje em dia, gente, tamanha a popularização das TVs, a maioria das casas tem pelo menos um aparelho de TV. Bom, gente, então a nossa aula já vai ficando por aqui. Eu queria agradecer muito a atenção de vocês e também deixar uma sugestão de atividade aqui sobre o conteúdo que a gente estudou hoje, que consiste de você responder o exercício 1 da página 20 e o exercício da página 23 lá no seu material didático. E não se preocupa, porque se você não tem acesso ao seu material didático, eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo um documento no qual você vai ter acesso a esses exercícios e vai conseguir fazer, então, essa atividade. E eu também convido vocês para assistirem o meu próximo vídeo, no qual a gente vai corrigir esses exercícios em conjunto. Beleza? Então, por hoje é isso, gente. Tchau, tchau. Até uma próxima.